Se você quer entender os 5 principais erros que faz você ou não vender ou não escalar dentro do Google Ads, esse é o vídeo certo para você. E antes de mais nada, entenda que esses erros eles não vêm aleatoriamente. A gente não pegou eles aleatórios. São os principais erros que a gente trabalha com os nossos clientes quando a gente pega o cliente novo e faz um plano para a escala de vendas dele. Então, isso aqui são os erros mais comuns que ocorrem. Qual é o processo para que você identifique se você tem isso? Primeiramente, quando a gente tem um cliente novo, a gente olha as contas de Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, Taboola Ads, seja lá o que for Ads em que ele tenha já, né? Se ele já tem algum, a gente olha o Google Analytics, quais os públicos em que acessam o site e que estão convertendo, o Google Tag Manager para ver quais eventos estão criados, e a gente cria eventos se não tiver. A gente olha o Search Console para ver o movimento orgânico, o que está funcionando, o que não está, uma análise de concorrência para ver quais os concorrentes que estão vendendo, como que eles estão vendendo, que não é sobre inventar a roda, é fazer algo que funcione muito bem. Se funcionar da mesma forma que um outro concorrente neste início, beleza, o que importa é a gente começar essa escala de vendas. Então, esse processo você tem que fazer com você mesmo dentro da sua empresa. E os 5 principais erros, nós vamos começar com o primeiro erro, que é website ruim. É muito frequente isso aqui, tanto em termos de velocidade, tá? Onde o principal problema é o tempo para desenhar o primeiro elemento. Isso é chamado First Contentful Paint. First Contentful Paint, que é o tempo que demora para desenhar o primeiro elemento. No GTX, no GTmetrix, tá? Que vou deixar o link aqui, você consegue ver isso muito fácil. Tá? Ele vai ter um dos itens que ele mostra lá, é o tempo que demora para o First Contentful Paint, que basicamente é quanto tempo que o seu site demora para passar de branco para ter alguma coisa. E por que esse tempo é muito importante? Porque muita gente, mas muita gente mesmo, sai, né? Ele pode clicar no seu anúncio lá no Google ou no Meta, seja lá onde for, vai para o seu site e se o site ficar muito tempo em branco, ele vai achar que o site trancou e ele sai fora. Ele não vai ficar naquele anúncio. Tá? Então é muito importante esse tempo. O segundo principal problema é o tempo para ele ficar interativo, ou seja, para que eu consiga fazer coisas neste website. Confiança e clareza é uma coisa super ultra importante e ele tem que ser voltado para conversão, seja WhatsApp, seja formulário dentro deste website, ou seja uma compra direta se você for um e-commerce. Então isso aqui pode parecer bobagem para alguns, mas imagina que você investe pouco. Vou botar ali R$500 por mês, que praticamente nada. R$500 por mês vezes 12 meses são R$6.000 por ano. Se você jogou metade do seu dinheiro fora porque o seu site está ruim, isso é muito comum, porque talvez metade nem esteja esperando carregar o seu site, ou não entende o que o seu site fala, não passa confiança nenhuma, não é voltado para conversão, é só para leitura, você jogou R$3.000 fora. Isso se você investe muito pouco. Agora imagina num cenário que você investe R$2, R$3, R$4, R$5.000 por mês, quanto dinheiro fora você está, né? Quanto dinheiro você está jogando fora. Por isso que um dos principais componentes de cada consultoria nossa é fazer uma análise bem detalhada do website para ver os pontos de conversão, ver onde que a gente pode melhorar isso, ver como que a gente consegue aumentar a taxa de conversão e a responsividade do site, seja em termos de velocidade, seja em termos de First Contentful Paint. Vamos lá então para o segundo erro, que é as conversões. Tá? As conversões, se elas não forem mapeadas, né, não adianta fazer campanha, não adianta fazer campanha no Google, não adianta fazer campanha no Meta, não adianta fazer campanha em lugar nenhum. Taboola, ninguém vai conseguir entender nada. Você tem que se botar no lugar do Google. O que é se botar no lugar do Google? É você pensar assim, cara, se eu fosse o Google, como é que eu vou fazer essa empresa vender? Obviamente, o Google ele é muito mais inteligente que você na análise massiva de dados. Mas se você pegar, esquece milhões de cliques, pensa em 10 cliques. Você é muito mais inteligente do que o Google para 10 cliques do que o Google, porque você é um humano com uma inteligência muito maior do que a inteligência artificial para 10 cliques, tá? Para
análise massiva de dados, obviamente o Google ganha de longe, mas não é isso que eu quero que você pense. Eu quero que você pense em 10 cliques. Por quê? Porque se você consegue fazer você vender mais achando uma lógica, né? Se você fosse o Google, para 10 cliques você vai entender o que o Google precisa saber, senão ele não vai nunca conseguir escalar você. Exemplo, se ele mostra anúncio, tá? Você, Google, você mostra anúncio, aí a pessoa clica lá, vai para o site e você não tem informação nenhuma de volta se aquele cara comprou ou não, se aquele cara deu clique no WhatsApp ou não, se aquele cara vale mais do que o próximo que está vindo, vale menos do que o próximo que está vindo. O que você vai fazer? Você só vai mostrar o anúncio, porque você não tem informação nenhuma. Então você não vai conseguir, se você fosse o Google, otimizar, certo? E é bem simples. Se não tiver conversões, você não vai saber quem é um cara ruim, quem é um cara bom. E você não consegue, com 10 cliques, saber dentre esses 10, quem é o cara bom, quem é o cara ruim, quem é o cara que tem a possibilidade de comprar, mesmo se não comprou, quem é o cara que tem a possibilidade de comprar. Então, conversões têm que ser mapeadas, seja no Google Ads, seja no Google Analytics 4. Conversões não valoradas dentro do Google Ads. Tudo tem uma diferença. Por exemplo, um formulário para serviços, ele é geralmente muito mais valioso do que um WhatsApp. Eu estou falando aqui de talvez 10 vezes. O que significa isso? Geralmente, um formulário ele vai valer 10 vezes o WhatsApp. Você vai necessitar de 10 WhatsApps para um formulário para ter o mesmo número de vendas. Genericamente falando, talvez o seu caso seja muito diferente, talvez o seu caso seja mais ou menos este, que é provável. Tá? Assim como para serviços caros, que as empresas grandes enviam editais, o clique no e-mail que passa desapercebido é o clique mais importante de todo o seu site, que é quando o cara clica no endereço de e-mail, abre uma janela para enviar e-mail e ele envia o e-mail inteiro, porque ele quer anexar o edital ou quer anexar o projeto. E isso é o cara mais valioso. A gente tem, eu acho, uns 3 clientes onde o clique do e-mail é o que mais vende de longe. Por isso a gente valora o e-mail, o clique no e-mail, muito mais do que o envio de formulário e muito mais do que o envio de WhatsApp. Aliás, só para complementar aqui, a gente tem clientes que a gente tirou o WhatsApp. Não é comum, mas a gente tem, porque o WhatsApp dava muito volume de pessoas que ele não queria. Geralmente são empresas B2B que tem isso, tá? Nesse caso ele é B2B, então que é uma empresa que vende só para outras empresas. Ele não quer pessoa física. Só que mesmo que a gente otimize em super, ultra, ou Google Search lá, o nosso Google Ads, em pesquisa ainda vai ter algumas pessoas físicas que, por lerem rápido, querem uma solução rápida, vai para o site, clica no WhatsApp e só faz os SDRs, né, dessa empresa perder tempo. O SDR é o cara que vai qualificar o lead. Tá? Então, muito importante as conversões. Vamos para o erro número 3, que é tratar tudo da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Produtos. Tem que diferenciar completamente a curva A, que são os produtos que você mais vende, da curva B, C, que são aqueles produtos que você vende, mas não tanto. Por quê? Porque a curva A é o mais fácil de ser vendido, é o que vai fazer você escalar muito mais rápido, mesmo se a sua margem for menor, aqui eu estou falando em escala e não em ROAS, e diversas coisas. Serviços. Cada serviço deve ser tratado totalmente diferente. Ulisses, mas eu sou um advogado e eu trabalho em causas previdenciárias e em causas trabalhistas. Beleza, são 2 serviços completamente diferentes que vão ter margens completamente diferentes e, aliás, eu sei bem esse ramo, o tempo de se ter a grana para esses casos é completamente diferente, tanto a margem como o tempo de recebimento. Então você tem que tratar esses 2 serviços completamente diferentes e por isso ter orçamentos separados para o seu produto de curva A e de curva BC, ou de curva B ou de curva C, ou para produtos com maior margem, com menor margem. Então você vai tratar, você vai ver o que é melhor fazendo testes e você vai separar também o seu serviço de direito previdenciário do seu serviço de direito trabalhista. Por exemplo, tem que ser orçamentos
separados para que você consiga escalar da melhor forma para você, que lhe dê mais lucro. Tá? E também tratar fundo de funil igual ao meio de funil. Nós estamos falando que o fundo de funil é o cara que está pronto para comprar ou lhe contratar. Ele tem que ser tratado de uma forma muito diferente, completamente diferente do cara de meio de funil que está ainda pesquisando, ainda não tem certeza. Esse é um cara que você não quer investir tanto, você tem que investir nele. Ele é um cara essencial para o ciclo de vida das suas vendas, mas ele é um cara que você vai sempre investir menos, a não ser que você já esteja no limite de escala do fundo de funil. Beleza? Vamos para o erro número 4, que é não otimizar por localidade. O Brasil é um país continental. Compara Brasil com Portugal, com Inglaterra, com aqueles países, com qualquer país aqui, né? Geralmente ele vai ser muito menor, com muito menos população do que o Brasil. Então é muito difícil ter uma estratégia que funcione em todo e qualquer território brasileiro. O que significa isso? Que você, mesmo se você venda produtos digitais, um curso, você vai ter que ter uma linguagem talvez para uma parte do país, outra linguagem para outra parte, entender que as mudanças culturais são gigantescas, por exemplo, entre o norte e o sul, entre o sudeste e o nordeste, e isso faz com que as pessoas tenham dores diferentes, e as dores diferentes e os desejos fazem com que você faça um marketing enviesado diferentemente. Então você não pode tratar todo mundo da mesma forma. E isso acentuado, né, pela autoridade e pela logística, que são fatores essenciais. Por exemplo, frete. Frete, se você vende algo físico ou algo misto que tem alguma logística no meio, você vai ter que ter uma diferenciação muito grande, porque vai ser muito mais difícil vender seus produtos, principalmente se for ticket baixo, lá para, sei lá, se você estiver no sul, só para dar algum exemplo bem distante aqui, se você está no sul, vai ser muito mais difícil você vender para o norte, né, para a região norte, do que para o sul mesmo, ou para o sudeste, onde o frete é muito mais barato e o ticket é mais baixo, principalmente se seu ticket for mais baixo. Se seu ticket for muito alto, produto de 50, 60 mil, obviamente isso pode não fazer uma diferença tão grande, mas aí também produtos de 50 a 60 mil geralmente são produtos maiores ou que exigem um seguro de transporte mais caro, e aí isso também pode fazer alguma diferença, mas não vai ser o caso principal daí. Então você tem que definir a sua escala local, né, onde você pode e deve crescer mais, e o orçamento individual para as melhores localidades. Isso é muito mal visto tipo, em que as pessoas não veem isso porque acham que às vezes não faz uma diferença, porque tem e-commerce e por isso consegue vender Brasil todo. Isso dá uma confusão que, por exemplo, você pode ter um excelente produto para uma certa região, só que aquele mesmo produto, por causa da logística e da mensagem, é um marketing horrível para uma outra região, e você, como está as duas regiões, a venda fica cara, você não sabe por quê, você não consegue entender, isso é muito pior do que qualquer coisa. Então, dividir para conquistar aqui. Finalmente, o último erro, remarketing. Tá? Remarketing é obrigatório. Se a pessoa... É muito difícil aqui, tá, a gente ter uma decisão onde a pessoa decide no mesmo dia tudo. E não tem... nunca vai ter tempo para decidir. Geralmente essa decisão dura 10 dias ou mais. Tá? Então você vai ter que, nesse meio tempo, fez pesquisa no seu site, entrou no seu e-commerce, seja lá o que for que ele lhe conheceu, agora você vai fazer remarketing. E aqui eu não, embora esse canal aqui é bem mais focado, né, em Google, você vai fazer remarketing multicanal, com Meta, né, dentro do Instagram, do Facebook. Se você trabalhar com LinkedIn, faça remarketing LinkedIn também. Se você trabalha com TikTok Ads, faça remarketing dentro do TikTok, seja lá onde for, você vai ter que pegar o seu cliente e reimpactar ele, porque ele talvez, aliás, tem uma grande chance de ele tomar uma decisão nos próximos dias, e se você não lembrar ele,
você tá fazendo um bom trabalho para que ele esqueça da primeira impressão, né, que ele teve de você, ele compre e acabe ou comprando ou contratando do seu concorrente. Tá? O remarketing não deve ser igual para todos os seus produtos ou os seus serviços. Então você tem que fazer, né, tem que ver quais as grandes categorias do seu site. Por exemplo, eu dei exemplo agora de um advogado trabalhista, que é de um escritório de advocacia que teria serviços previdenciários e de direito trabalhista. Beleza, então são duas grandes categorias aqui. Direito trabalhista e direito previdenciário. Esses dois caras você vai ter que ter laser focus, né? Um foco de laser, até por essa razão que eu botei essa imagem aqui, para que você entenda que tem que assim, o cara que foi impactado por direito previdenciário, ele veio escritório de advocacia Tabajara. Tá, e aí? Ele quer se aposentar e vem escritório de advocacia Tabajara especializado em direitos, blá, blá, blá. Cara, quando ele já olhou aquilo, já não. Agora, imagina esse mesmo cara entrou no seu site, achou legal, mas fez umas outras pesquisas, está em dúvida entre 3 ou mais escritórios, e ele é impactado pela seguinte mensagem: sei que você quer se aposentar, temos uma oferta especial para você essa semana. Acho que eu passei um pouco do que a OAB permite, mas fale com o nosso time essa semana para entender este processo. Sei lá, a gente tem que pensar aqui uma mensagem agressiva que ainda seja aceita pela OAB, tá? Mas mais ou menos assim. Então é muito diferente, porque aí ele é impactado bem na dor dele e ele vai conseguir fazer, né? Vai ser muito mais relevante para ele esta mensagem. Por isso que o remarketing tem que ser laser focus. Você tem que fazer remarketing de cada grande categoria do seu site diferente, né? Fazer com que cada um seja impactado pela dor dele. Beleza? Esses são os 5 principais erros que a gente vê que faz as pessoas não vender ou não escalar dentro do Google Ads. E, na verdade, aqui nem é apenas dentro do Google Ads, mas de forma geral, dentro do mundo online, ele não vai conseguir vender ou não vai conseguir escalar, vai ficar sempre naquela mesmo número de vendas, mesmas coisas, como a gente vê. A gente tem aqui, né, como toda empresa deste ramo, a gente tem clientes que vêm para nós porque não vendem nada, a gente tem mas até muito mais comum, clientes que vêm para nós porque estão com a mesma venda durante meses e meses e meses e não conseguem escalar. O que a gente faz? A gente trabalha diversas nuances usando PDCA. Aliás, PDCA para mim devia ser usado para tudo, inclusive para relacionamentos, casamentos, tudo, né? Que é aquele ciclo, e eu não vou ter tempo aqui que o vídeo está ficando longo, mas Plan, Do, Check, Act. Dá uma lida o que é o PDCA. Quando o PDCA tem um ciclo curto, você consegue trabalhar de forma ágil, né? E aí você, quando erra, e vai todo mundo errar, eu vou errar, você vai errar, é impossível você otimizar sem errar. Aliás, o erro faz parte para que você consiga achar o caminho certo, mas se você usa o ciclo PDCA da forma correta, você vai conseguir escalar muito rápido, né? Porque você acha o que está funcionando e aumenta o orçamento para que isso funcione mais, e você acha o que não está funcionando rapidamente e muda isso até que você acha o que está funcionando. E isso é através do ciclo PDCA. Então você tem que sempre estar focado principalmente nesses 5 erros e trabalhar para que eles consigam, para que você consiga escalar e vender mais e mais a cada vez. Lembrando, você vai sempre conseguir otimizar, vai bater em um teto, vai ter que pensar fora da caixa, aí você vai passar ao próximo nível, aí você vai parar, porque vai esgotar aquela técnica, você vai ter que pensar fora da caixa, e por isso que o Google Ads, por exemplo, tem diversos tipos de campanha, Demand Gen, PMax, pesquisa, e aí vai YouTube, diversos tipos de campanha de vídeo, e por isso que você consegue escalar pensando sempre fora da caixa, vai ter sempre um arsenal gigante, né? E dentro do Meta Ads também tem diversas campanhas lá
que ajudam, né, a fazer essa escala muito bem. Beleza? Eu sou o Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessário para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.